A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a situação da violência contra a mulher no Brasil, concluiu os trabalhos em agosto de 2013. O relatório final, com mais de 1000 páginas, apontou as falhas no tratamento dado pelo poder público às mulheres vítimas de violência, mas também indicou caminhos para mudar essa realidade. O documento apresentou 69 recomendações a diversos órgãos do poder público. Para esta consultora, colocar tudo em prática não é só uma questão de recursos públicos. O mais importante é a vontade política. Vontade política para o enfrentamento do problema. Primeiro, o reconhecimento de que é um problema. Depois, a vontade política para enfrentar esse problema. Como fazer com que se crie um ambiente nas escolas, nas estruturas da sociedade que impeça qualquer agressão ou impeça a tolerância com gestos de agressão às mulheres. A prevenção é um desafio, mas ela não pode ser tratada dissociada da punição. É a impunidade que estimula a que vários homens repitam seus crimes. Dos tribunais superiores ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais nos estados, do Procurador-Geral da República aos defensores e promotores públicos, há muito a ser feito para que se faça justiça às mulheres vítimas de violência. A CPMI, por ser uma iniciativa do Poder Legislativo, não poderia deixar de propor mudanças na lei. Foram mais de 10 projetos de lei. 7 começaram a tramitar no Senado. Desses, 4 já foram aprovados e seguiram para a Câmara dos Deputados. O que modifica a lei de tortura, incluindo nessa modalidade a discriminação de gênero e a submissão de pessoas à violência doméstica. O que determina que o juiz seja comunicado em até 24 horas do encaminhamento da vítima à casa de abrigo e julgue a necessidade de prisão preventiva do agressor. O que determina que o SUS ofereça serviços especializados de atendimento às vítimas de violência doméstica. E o que cria o auxílio transitório, uma ajuda financeira para mulheres que precisam se afastar do trabalho por conta de agressões ou ameaças. Outros 3 projetos ainda estão em tramitação em comissões do Senado. Entre eles, o que prevê que as multas dos processos judiciais de violência contra a mulher sejam destinadas à manutenção das casas de abrigo. Uma das novidades propostas pela CPMI foi a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ela deve funcionar por 3 legislaturas. O trabalho dela, acompanhar as recomendações do relatório e a melhoria das condições do sistema de proteção e dos aparelhos policial e judiciário. Essa CPMI investigou a omissão ou a possibilidade de omissão do Estado no atendimento às vítimas de violência. E isso demanda um acompanhamento, não só a remessa para os órgãos do que foi verificado, mas a necessidade de que haja um monitoramento dos achados da CPMI. O trabalho da CPMI pôde mostrar para os próprios estados qual era a situação de violência contra a mulher nos estados. E verificou também que muitos estados não tinham noção do que acontecia lá. Na segunda parte da entrevista concedida ao jornalista André Ricardo, a senadora Ana Rita comentou alguns dos projetos de lei e das recomendações propostas no relatório final. O que a CPI mista recomendou? Entre as recomendações feitas, a principal delas se refere à questão do orçamento. É preciso que tanto o governo federal e os governos estaduais e municipais destinem nos seus orçamentos recursos específicos no enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso é fundamental para que nós possamos avançar em políticas públicas. Uma outra grande recomendação se refere à capacitação de servidores. Isso também para o sistema de justiça e para o sistema de segurança pública. Além disso, para o sistema de justiça, nós estamos solicitando principalmente ampliação das varas especializadas para que elas possam atender todas as mulheres, tanto das regiões urbanas quanto das regiões do interior do país. E no que se refere ao Poder Executivo, a criação de novos equipamentos. Mas tem uma recomendação muito própria para o Poder Executivo. É importante que os estados tenham uma secretaria específica para a mulher,
que ela possa realmente ter o papel de ser a articuladora, a promotora de toda essa integração das políticas públicas entre as diversas secretarias. A semelhança do que existe no plano federal. Do que existe no plano federal e que já existe em alguns estados. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já criou uma secretaria estadual da mulher, e que tem o papel justamente de dialogar com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, com os diversos órgãos do governo do Estado, as políticas relacionadas no enfrentamento à violência contra a mulher. Sendo um instrumento do Poder Legislativo, não podia faltar recomendações no sentido de matérias, de projetos de lei, né? E um deles é o que trata da questão do feminicídio. Eu gostaria que a senhora definisse o que é o feminicídio? Então, a CPMI apresentou 13 iniciativas de projeto de lei e um projeto de resolução. Um deles é o que trata do crime de feminicídio, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e já foi lido o relatório, mas a pedido dos membros da comissão, nós fizemos um debate, uma audiência pública para poder instruir melhor o projeto. O crime de feminicídio, ele trata de fato da violência contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, é o homicídio que se diferencia dos outros homicídios. É a morte da mulher em função do ódio que o homem tem sobre ela, da raiva que ele tem, do ciúme que ele tem. Então, é importante que no Código Penal realmente esteja especificado o que significa esse crime do feminicídio, que é o crime de ódio, é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher. E que outros projetos a senhora destacaria também, senadora? Um dos projetos, nós apresentamos uma alteração na lei da tortura, porque uma mulher que vive permanentemente sendo violentada, porque a violência não é só a violência física, é a violência moral, é a violência sexual, é o assédio. Então, são várias formas de violência que a Lei Maria da Penha fala. A violência patrimonial. Então, a mulher que vive permanentemente numa situação de violência, ela pode ser considerada que ela vive sob tortura. Então, a lei da tortura também precisa contemplar esse tipo de violência. Além de outras alterações pontuais que nós fizemos na Lei Maria da Penha, para que ela possa ser de fato implementada em sua plenitude e não haja nenhuma interpretação diferenciada ou equivocada que impeça que a Lei Maria da Penha seja aplicada. E a senadora Ângela Portela, também integrante da CPMI, fez uma análise dos quase 18 meses de trabalho da comissão. Ela destacou o atendimento precário dado pelo Estado às mulheres vítimas de agressões. O que vimos com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a violência contra a mulher foi um descaso do poder público no combate a essa violência. Nós observamos em todos os estados brasileiros, com raras exceções, que não existe um comprometimento real do poder público para combater esta violência. É falta de delegacias especializadas no atendimento à mulher, é falta de defensorias públicas, de núcleos de defensorias públicas voltados para esse atendimento. Então, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de fortalecimento da rede de proteção de atendimento à mulher vítima de violência. E isso foi claramente detectado nessas diligências que foram feitas em todo o país. E nós temos, todos os anos, a bancada feminina colocado recurso no orçamento da União, visando dotar estados e municípios de recursos necessários para ampliar e fortalecer essa rede de atendimento à mulher vitimizada. E a gente pode observar que, apesar da Lei Maria da Penha, uma lei inovadora, uma lei que é, sem dúvida nenhuma, muito importante nesse processo de combate à violência, apesar da Lei Maria da Penha, os casos de violência contra a mulher continuam se perpetuando. Nós acreditamos que, com os instrumentos que a sociedade tem, o número de denúncias aumentou por conta dessa mudança de consciência de que é preciso denunciar. Aumentou em função disso. Mas nós gostaríamos que, se o Estado brasileiro desse mais condições para a ampliação dessa rede, certamente nós teríamos uma ação mais eficiente do poder público, visando diminuir os índices alarmantes de violência contra a mulher brasileira. A mulher se sente inibida de procurar o poder público, as delegacias especializadas, porque há nessas delegacias muita gente despreparada para atender esse tipo de crime.
né? Então é preciso também fazer um investimento na formação e na capacitação desses agentes que atuam no combate à violência contra a mulher. Ela realmente ela se intimida, ela tem receio de fazer a denúncia e depois não ter o respaldo necessário para que ela se livre daquela condição de agredida e possa retomar a sua vida com a sua família. Está terminando mais uma edição especial do Jornal do Senado. Você revê essa e outras matérias em nossa página na internet, no endereço www.senado.leg.br/tv. Continue ligado na nossa programação.